Se você está procurando uma GPU bem baratinha aí para colocar no seu PC, ainda mais nessa época que teve uma crise tão grande aí, né, de preços de GPU subindo, provavelmente você já deve ter se deparado aí com uma GT 1030 da Nvidia. E ela era até uma placa honesta, disputando aí com o RX 550, né, com modelinhos de entrada bem baratinho para quem precisava só de uma placa de vídeo simples e rodava alguns games ali de forma até que bastante aceitável. Mas existe um pequeno ponto agora que bota tudo a perder. Essa GPU não é mais uma boa opção. Vai montar um PC ou fazer um upgrade? Visite o nosso parceiro Terabyte Shop, as melhores marcas e os melhores preços. Confira mais no link na descrição desse vídeo. A exemplo de vários modelos de placas de vídeo da Nvidia, que tem mais do que um modelo com o mesmo nome, mas com configurações diferentes, como a GTX 1050 de 2 GB e agora 3 GB, e ainda a 1050 Ti, que é um chip completo aí da 1050 e com 4 GB de memória. Temos ainda a GTX 1060 de 3, 5 e 6 GB, sendo vendida aqui no Brasil apenas a de 3 e de 6 GB, mas lá fora também tem a versão de 5 GB, tem a 1070 e a 1070 Ti, a 1080 e a 1080 Ti. Então são diferenças aí importantes em relação aos modelos, algumas são bem sutis, como no modelo da GTX 1060, mas não exatamente porque tem o mesmo nome, elas têm o mesmo desempenho. Acontece que, pelo menos na GTX 1050, por exemplo, existe uma diferença positiva aí, pelo que nós vimos nos testes mais recentes, em relação ao modelo de 2 GB, então ela fica praticamente ali no mesmo nível de desempenho. Mas e a GT 1030? O que a GT 1030 tem a ver com isso? Bom, nós já falamos rapidamente em alguns vídeos aqui que a Nvidia lançou uma nova versão da GT 1030. É a versão da GT 1030 também com 2 GB de memória, mas com memória DDR4. Então a GT 1030 ela sempre foi comercializada com 2 GB de memória GDDR5, mas como as memórias GDDR5 estavam em falta, porque muita mineração, estava caro o preço, a Nvidia estava alocando isso para outras GPUs mais caras, ela resolveu lançar uma outra versão aí com uma memória mais barata, o que parece uma boa opção, afinal nós teríamos aí um produto que custaria mais barato também, né? Bom, não é bem por aí a conta que se faz, galera. A verdade é que essa GT 1030 conseguiu se tornar de um dos produtos mais interessantes de entrada que nós tínhamos atualmente para um dos piores produtos já comercializados em relação a GPUs, galera. Então, como o próprio Gamer Nexus, que eu vou utilizar aqui como referência para vocês, porque eu não tenho o modelo de 2 GB GDDR5 ou o DDR4, mas como o próprio Gamer Nexus disse, essa é uma desgraça para as GPUs, galera. Então, uma GPU realmente muito ruim. Não se pode confundir aí esse produto com os produtos que nós já tivemos de lançamento. A própria arquitetura utilizada, a Pascal, está há 2 anos no mercado e conseguiu entregar ótimos produtos. Mas a escolha da Nvidia de colocar memórias DDR4 prejudicou de forma muito gritante o desempenho. Então, de repente, de mudar de uma memória para outra, você pode imaginar que deu uma diferença de alguns FPS até aceitável. Mas não são alguns FPS. Segundo os testes aí do próprio Gamer Nexus, chega a 55% de diferença os FPS em relação ao modelo GT 1030 com GDDR5. O que isso quer dizer em termos de desempenho? Então, basicamente, tem games onde uma placa, a GDDR5, né, a GT 1030 original, faz ali coisa de 60 FPS e a com DDR4 faz menos de 30 FPS ou próximos dos 30. Então, é praticamente o dobro ali do desempenho do que teria uma GT 1030, galera. Então, teve uma capada forte ali, como a gente costuma chamar aqui no mundo do hardware, o que acabou basicamente com o desempenho, acabou com o custo-benefício da GT 1030. Mas novamente, qual é o problema? Se a Nvidia resolveu lançar uma outra versão dessa placa, qual é o problema? Bom, basicamente o problema é que, exceto pela nomenclatura que tem que se colocar por parte das fabricantes, ou seja, as parceiras da Nvidia têm que colocar ali uma identificação depois do nome, explicando que aquilo é uma placa DDR4, fora isso, continua chamando GT 1030, galera. Então a placa pode ser encontrada como GT 1030. A identificação ali é uma pequena sutileza e é justamente aí que mora o risco. Você fala, pô, mas aí o cara não vai cair se ele souber que é GDDR5 e DDR4. Tá, mas quem sabe? Nós estamos falando de um produto de entrada. Pensa bem, um produto, uma plaquinha de vídeo bem barata,
e normalmente utilizado por pessoas que não têm ali um grande hábito, um costume de estar adquirindo hardware. Ele que é um hardware bem básico, ele não vai entrar para procurar especificações, para procurar quantos stream processor tem, qual que é o tipo de memória, o clock, o boost. Eles não querem ver isso. Eles querem saber qual é o desempenho. E aí ele vai lá e procura GT 1030. Cai no canal de alguém, cai no site, num site conceituado, e olha lá os testes da GT 1030 e ele fala, olha, é ok o desempenho, vou jogar aí, sei lá, no médio, no mínimo, a 60 FPS, tá ótimo. E aí ele vai lá e compra a GT 1030 que ele encontrou. Só que veja bem, ele não vai se atentar a essas informações, galera. Então é muito fácil pra gente, né, que tá acostumado com hardware, julgar esse tipo de pessoa. Fala, pô, mas que absurdo, o cara vai cair, isso não tá nem vendo a informação, não vê o que ele compra. Então é muito mais fácil a gente julgar do que imaginar que tem pessoas que não entendem. Tem gente que não entende de carro, tem gente que não entende, enfim, de outras coisas, de eletrônicos, e tem gente que não entende de hardware. É uma coisa comum, nem todo mundo é obrigado a saber todos os detalhes. Mas a grande falha da NVIDIA é justamente para esse mercado você focar um produto que muda a memória e muda absurdamente o desempenho, não é uma pequena sutileza, galera. Então, como eu disse, pelos primeiros testes que a gente vê da GTX 1050 de 3 GB, ela acaba em alguns momentos sendo melhor e outras um pouco pior do que a GTX 1050 de 2 GB. Então, o cara não está sendo de fato enganado, mesmo que ele compre sem saber se é de 2 ou 3 GB, ele vai ter um desempenho muito próximo. E é bem provável que as GTX 1050 de 2 GB tenham um preço equivalente aí, né, tem um preço um pouco menor, mesmo que continue algumas sobrando aí no mercado. Já a GT 1030 é praticamente uma loteria, o cara compra sem nem olhar as especificações na caixa, porque essa é a atitude desse tipo de público que compra, né, os hardwares da entrada. E para vocês terem uma noção da questão de desempenho, da questão de penalização ser tão grande, que até mesmo as APUs atropelam o desempenho dessa GT 1030 DDR4, galera. Então, ela praticamente perde o sentido de existir e vira uma placa de vídeo literalmente só para dar vídeo. Então, a não ser que você, sei lá, tenha um Ryzen de primeira geração e você precise dar vídeo, não faz muito sentido, né? Ainda que você tenha um escritório, qualquer tipo de coisa, você vai utilizar para dar vídeo. Se você já tem uma máquina montada, ok. Agora, se você vai montar uma máquina, não faz o mínimo sentido. É muito mais interessante você já montar com uma APU, ou com uma RX 550, ou com uma GTX 1050, enfim. Não faz sentido mais a aquisição dessa GT 1030. Então, isso é um alerta importante, né? Se você está pensando em comprar essa placa de vídeo, primeiro saiba que existe a versão GDDR5 e a versão DDR4. A versão GDDR5 é um desempenho bem ok ali para o preço que ela é vendida e realmente, como eu disse aqui, é uma das versões mais interessantes que tinha de entrada para placas de vídeo. Então ela vai entregar um desempenho que, para quem quer esse tipo de desempenho, no mínimo, no médio, ou dependendo dos games menos exigentes ali, ela vai entregar uma boa performance. Mas se você está pensando em comprar uma e você vê ali a siglazinha identificando DDR4 e você está pensando em games, fuja dessa placa, galera. É uma placa com desempenho muito, muito baixo e muito fraco. E para a NVIDIA, fica aqui a dica. Se vai lançar um produto desse, ainda que tenha umas características bem parecidas, não lance com o mesmo nome NVIDIA, por favor, lance como GT 1020, GT 1010, qualquer outra coisa, mas não me lance no mercado um produto com o mesmo nome, né? Eu já fiz observação mesmo em relação a GTX 1050, GTX 1060, lançar várias GTX 1060, mas está ali a identificação de memória, eu concordo, tá ali, e realmente quem tem um mínimo de conhecimento de hardware ali vai acabar notando, falou, opa, essa é a memória. Essas são 4 GB, essas são 6 GB, essa é 3 GB. Mas mesmo assim ainda existe, cria muita dúvida na cabeça do usuário. A própria AMD acabou utilizando a RX 580 4 GB e a RX 580 8 GB, a RX 570 4 GB e 8 GB, 460 de 2 GB e 4 GB. Então, os modelos com o mesmo nome, galera, enquanto que você poderia simplesmente renomear. Eu entendo que seja ali na mesma faixa de desempenho, por isso que eu falei, até tudo bem, a GTX 1050 está praticamente no mesmo nível de desempenho. Agora, a GT 1030 realmente não faz o mínimo sentido você colocar um produto GT 1030, o GDDR5 com esse desempenho e bem abaixo uma GT 1030 com desempenho muito inferior com o mesmo nome. Então, realmente espero que a próxima geração da NVIDIA tenha uma melhor colocação de nomes ali, produtos, ainda que seja, sei lá, para lançar com uma nomeação diferente, né, alguma coisa que fique mais explícito, mas principalmente eu espero que não aconteça isso mais no mercado, galera, é péssimo, é a mesma coisa, sei lá, de você comprar uma placa de vídeo capada, ela tá com o mesmo nome, o mesmo produto praticamente, e você tem que
aprender a ler as especificações para um produto de entrada, que é justamente para quem não quer se preocupar muito com isso, quer comprar uma placa de vídeo que não precisa nem de fonte, espetar no seu PCzinho básico e ter um desempenho ali somente suficiente para rodar os seus games sem muita exigência. Então, fique atento na hora da compra se você está pensando numa GT 1030 70 para os modelos DDR4 e fuja do modelo DDR4 para games. Beleza, galera? Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, se você curtiu, deixa um like. Se você não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe o seu comentário. Eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre essa GT 1030 DDR4. Se você estava pensando em comprar uma placa dessa, qual vai ser a opção que você vai utilizar aí, e deixa aí a sugestão de vocês para novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!